Você apresentou uma indicação que cria um programa permanente de regularização fundiária para as áreas urbanas e rurais de Rio das Ostras, garantindo assim o direito à moradia, moradia legal, ampliando o acesso de serviços públicos básicos como água, luz e saneamento. Qual a importância desse projeto? Então, Vitor, a importância desse projeto, né? Que é, na nossa cidade, nós temos uma cidade com mais de 50 moradias que elas não têm documentos, elas não estão legalizadas ainda, né? Então, como eu sou o relator da comissão de habitação e legalização fundiária, tanto rural e urbana, sou relator dessa comissão. Então, vê a necessidade da gente, como foi feita uma pesquisa em nossa cidade, temos mais de 50 mil residências que não têm documentos, não têm a titularidade dessa área, fizemos essa indicação para regularizar e incluir e permitir que o cidadão tenha dignidade na questão da água, do esgoto, da pavimentação, mas para isso a prefeitura precisa enxergar. Para isso ele precisa ser enxergado pelo poder estadual, pelo poder municipal, ou seja, legalizar aquela residência dele. Então, como já existe uma lei do REURB, né, que o poder público, o poder executivo, ele pode sim, né, buscar todas as suas parcerias com o governo federal e o governo estadual e poder regularizar todas essas residências para que essas residências possam também gerar impostos para o município e para que esses impostos possam servir de pavimentação, de água, de esgoto, de dignidade para essas localidades e para essas moradias que ainda não têm a sua documentação, o seu RGI, o seu documento oficial, né? Então, nós temos muitas pessoas em Rio das Ostras que têm lá a sua casinha, que vale hoje R$50 mil, mas que essas pessoas elas ficam muito preocupadas o seguinte, são pessoas de idade, que ela tem lá um documento de compra e venda, que é aquela posse e pacífica daquela área, mas que, na verdade, ela não tem um documento oficial provando que aquela área, aquela casa é dela. Então, mas ela tem filhos, e geralmente as pessoas de idade elas ficam muito preocupadas quando elas forem embora, que elas não estiverem mais aqui, como é que vai ser a vida dos filhos, que eles acham que vai deixar esse problema para os filhos, ou que os filhos irão perder aquele imóvel, aquela casa ou aquele terreno. Então, há um clamor muito grande dessa população, são 50 mil residências que precisam desse olhar especial do poder público para legalizar esses imóveis e poder dar o título de propriedade para essas pessoas. Você vai valorizar a cidade. Um imóvel hoje que não tem o título de propriedade, que não tem o RGI, vamos supor que ele custa 50 mil. Mas a prefeitura, o poder executivo, em parceria com o poder legislativo, o Estado e o governo federal, fizeram essa parceria e legalizar todas essas 50 mil residências, essa casa que vale hoje 50 mil reais, depois de legalizada com RGI, ela vai valer 100 mil reais. E uma outra coisa, você vai valorizar a cidade, né? Depois dessa casa legalizada com RGI, essa família pode buscar um empréstimo junto aos bancos, junto à Caixa Econômica, até para melhorar aquele imóvel, que talvez ele precisa de reforma. Então, quando você legaliza e ele tem um RGI, ele pode ir lá na Caixa Econômica, pegar um empréstimo, dar aquela casa como garantia e pegar aquele recurso e melhorar essa moradia. Uma vez que ele melhora essa moradia, ele vai melhorar a qualidade de vida de sua família, ele vai trazer uma visibilidade muito melhor para a cidade e ele vai criar os impostos que a prefeitura precisa para poder fazer no entorno as melhorias que precisam ser feitas, que é a parte de iluminação, a parte de esgoto, de água, de pavimentação, escola, creche, em todas essas regiões que tem essas residências que ainda não têm o seu documento, o seu RGI. Então, essa indicação se faz necessária. Eu vou até ler um trechinho dela aqui, ó. Para a criação de um programa permanente de regularização fundiária urbana e rural em Rio das Ostras. O objetivo é assegurar o direito
e a moradia legal, garantir segurança jurídica e ampliar o acesso aos serviços públicos básicos, como água, luz e saneamento. Ocupando uma cadeira no Legislativo há 3 mandatos consecutivos, você acompanha de perto o dia a dia da população riostrense e os principais problemas enfrentados pelos moradores da cidade. A saúde pública tem sido alvo de inúmeras reclamações, tanto por parte dos usuários da saúde quanto dos servidores. Na sua visão, o que deve ser feito para melhorar o estado da saúde municipal e garantir um atendimento de qualidade para a população? Marina, eu assumi o meu 3º mandato agora, dia 1º de janeiro de 25. O prefeito Carlos Augusto assumiu também no dia 1º de 2025, como secretário de saúde também assumiu com todos nós. Nós passamos por 6 anos de um desgoverno, que foi o governo anterior, que tem pessoas na fila para fazer cirurgias eletivas desde 2022. Né? Tem pessoas para fazer exame de colonoscopia, de endoscopia, desde 2022. Então, nós estamos indo para o 8º mês de governo, exceto que tem que ter uma urgência na saúde, mas a coisa ficou muito sucateada, ficou muito abandonada. Então, nós estamos sim cobrando e o secretário de saúde tem se desdobrado, criando todo o esforço possível para melhorar a saúde em nosso município. Por exemplo, as cirurgias eletivas não aconteciam em nossa cidade, então voltou a acontecer. Então está priorizando aquelas que estavam agendadas lá do passado, então está pegando parte daquelas lá de 22, 23 e 24, está se fazendo, e está pegando as novas cirurgias eletivas desse ano de 2025 e estão sendo programadas, estão sendo realizadas. É certo que precisa ter mais velocidade, sim, mas a coisa já começou a andar, a coisa já começou a acontecer. Exames que a população de Rio das Ostras não tinha acesso, como exame básico, exames simples, como Doppler, endoscopia, colonoscopia, exames, essa parte de ginecológica, que estava tudo parado, abandonado, a coisa começou a andar, a coisa começou a acontecer e estamos cobrando muito. E agora, por último, nós tivemos um problema com a PJ, que é uma empresa que presta serviço de contratação de médicos em nosso município. Mas isso está sendo regularizado para que possamos contratar mais médicos, mais especialistas, para dar a velocidade que a saúde da nossa população precisa em Rio das Ostras. As cirurgias eletivas em nossa cidade, Mariana, como é que ela funcionava? Um cidadão precisava fazer uma cirurgia de vesícula ou de hérnia, ele ia ao hospital ou pronto-socorro, o médico examinava, entendia que ele precisava fazer uma cirurgia de vesícula, manda ele para um setor chamado lá na cidade de Coga, regula ele e espera o Estado chamar, porque ficou mais de 5 anos em nosso município que não se fazia cirurgias eletivas em nosso município. Ou seja, precisa fazer uma cirurgia de hérnia ou de vesícula, regula ela no setor e quem vai chamar é o Estado. Agora, o município começou a fazer, é lento, mas já começou a fazer cirurgias de vesícula, de hérnia, enfim, as coisas começaram a acontecer em nosso município e vamos trabalhar para que isso aconteça com muito mais velocidade. A indicação número 816, que foi de sua autoria, propõe a criação de um decreto que concede a remissão de dívidas de IPTU e ISS para pessoas de baixa renda e pessoas com deficiência. Essa medida visa beneficiar os contribuintes que enfrentam dificuldades econômicas severas. Como funciona essa medida na prática? Vamos lá. Hoje, em nosso município, nós temos lá dívida ativa de IPTU e ISS. Essa remissão, ela se faz necessário o seguinte: existem pessoas que elas ganham um salário mínimo, que são
aquele aposentado que é um salário mínimo, aquelas pessoas que vivem em vulnerabilidade social, aquelas pessoas que vivem do Bolsa Família, que ganha R$600 por mês, mas tem aquela casinha dela que ela não conseguiu pagar o IPTU, e esse IPTU foi parar na justiça e a justiça está cobrando essa dívida, né? Essa dívida ativa desse cidadão. Agora, uma dívida de R$4, R$5.000 que ela está lá devendo à justiça, que ela deve para o município, e o município acionou ela à justiça. E aí ela deve R$5.000. Se ela tirar desses R$1.518 desse salário mínimo que ela ganha, se ela tirar R$100 para poder pagar alguma coisa desse IPTU, vai faltar o remédio, vai faltar a luz, vai faltar a água, vai faltar a comida. Então são dívidas que jamais elas serão pagas, sabe, Vitor? Jamais elas serão pagas por essas famílias que vivem nessa vulnerabilidade social. E aí isso não vai ser pago. Então, essa remissão é para que a prefeitura possa criar um decreto e anistiar e isentar todas essas pessoas que recebem Bolsa Família, mas que tem um IPTU lá na justiça que estão cobrando. Ela nunca terá condições de pagar R$5, R$6.000 dessa dívida ativa. Então, esse decreto foi... o Poder Executivo, o recurso público justamente é para ser gasto com a população, de preferência com aqueles que ganham menos, aqueles que ganham pouco, aqueles que vivem numa situação de vulnerabilidade. E aí o poder público pode sim anistiar essas pessoas, fazer com que essas pessoas possam dormir num sono tranquilo e ter a certeza de que sua casa não será penhorada pela prefeitura, não será penhorada pela justiça e pela uma dívida de IPTU ou de ISS. Vou te dar um exemplo. O taxista, o cara que tem uma permissão de van em nosso município, aquele cara que abriu um MEI, um portal do empreendedor, mas que ele não teve a informação ao momento que ele abriu o MEI dele, então cobra-se o imposto sobre o serviço, ou seja, o ISS. Ele, sem saber, ele criou aquele portal do empreendedor naquele momento para fazer um serviço para uma empresa ou para prestar algum tipo de serviço, e depois ele não utilizou mais aquele portal do empreendedor e ninguém informou ele, aquilo foi acumulando dívidas e dívida de ISS. Ninguém informou que ele tinha que ir lá dar baixa. E hoje tem pessoas que estão sendo cobradas pela justiça, pela dívida ativa, R$16.000, R$10.000. Como é que essas pessoas terão R$10.000, R$15.000, R$16.000 para ir lá na justiça, ir lá na prefeitura e fazer o pagamento desse valor? Então, são dívidas que nunca serão pagas. Então, essa é o decreto, essa é a indicação que eu faço para que o poder público possa fazer um decreto anistiando, mas que faça uma pesquisa realmente para aquelas pessoas que a assistente social possa buscar essas residências e esses casos, tipo, aquela família que vive do Bolsa Família, que tem lá o IPTU de R$7, R$10.000, para que ela possa isentar, para que ela possa dar essa anistia para essas famílias que vivem nessa questão de receber o Bolsa Família. Nós temos na nossa cidade as pessoas que são o idoso que recebe o BPC idoso e aquelas pessoas que recebem o BPC deficiente, que é um salário mínimo e que é um benefício que é ofertado, que é pago pelo governo federal e que elas vivem desse valor, R$ 1.518. Então, repito, se ela tirar qualquer quantia desse valor que ela ganha mensal, desse salário mínimo, vai faltar a água, vai faltar a luz. Se ela tirar R$200 para pagar uma parcela do IPTU que está lá na justiça, dessa dívida ativa, ela vai ficar um mês sem luz, ela vai ficar um mês sem água ou um mês sem comida. Então essa é uma proposição que eu fiz, essa indicação para que o prefeito, o Poder Executivo possa avaliar com o seu corpo técnico, a sua Secretaria de Fazenda, com a sua Secretaria, com a sua Procuradoria Municipal, para que possa sentar, elaborar um decreto e incluir essas famílias que recebem o Bolsa Família, que recebem o BPC idoso e o BPC deficiente.